Este é o canal da Sala Verde, que te quero verde, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Estamos entrando no período da última lua cheia de setembro de 2022 e hoje iremos conversar um pouco sobre um tema muito importante, que é a yoga, o yoga. Como a minha querida Mariana já me corrigiu na frente, eu vou tentar falar yoga, mas sei que com certeza o meu sotaque cearense vai me trair em alguns momentos. Peço desculpa, mas vou tentar falar corretamente a palavra. A yoga é uma prática milenar que busca de forma integrada trabalhar o corpo e a mente, ao mesmo tempo na busca do equilíbrio físico e mental. Equilíbrio esse que é muito necessário, mas muito difícil, principalmente no momento em que vivemos atualmente no Brasil. Desse modo, convidamos a pedagoga e professora de yoga, Mariana Mussolini, para apresentar uma conversa mediada pela socióloga Tamini Amor, queridas amigas. Vamos apresentar aqui, discutir um pouco dos conceitos, a filosofia e a prática, com o título sugestivo, O Caminho do Yoga e a Prática Literária, Prática e Literatura. Tamini é uma querida amiga, né, que já de algum tempo acompanha o seu trabalho. A Mariana idem, tive a oportunidade de trabalhar junto com ela na Secretaria do Meio Ambiente. Então, eu espero que as duas contribuam bastante aqui. Quero, em primeiro lugar, agradecer pela presteza com que se colocaram à disposição para fazer essa conversa hoje sobre o tema. Muito grato por terem aceitado o convite e estarem aqui nessa noite de pré-lua cheia, né? Então, é uma satisfação muito grande tê-las aqui nesse encontro de hoje. Gostaria, então, de dar alguns avisos rápidos aqui. Nós vamos fazer essa conversa, uma conversa mesmo nesse sentido. Procuramos que todos procurem interagir aqui através do chat, mandando perguntas, fazendo comentários. E eu vou tentar, na medida do possível, aqui, fazer essa intermediação aqui, passar essas questões colocadas aqui, para que a gente vá também, de maneira interativa, fazendo essa discussão conjunta. A Tamini é socióloga de formação, tem uma longa trajetória como professora de sociologia, professora universitária. Atualmente está aposentada e faz um trabalho voluntário na área cultural na Associação Agroecológica de Teresópolis, a AT, e se reivindica também como bordadeira nas horas vagas. Como digo eu, horas vagas porque a sua condição de avó permite poucos espaços para a prática do bordado. Então, passo para a Tamini, que faça a apresentação da Mariana, que faça também algumas correções de alguma questão que eu coloquei aqui, e fique à vontade para que a gente possa falar um pouco sobre esse tema tão relevante, né, que é a yoga, e principalmente com a prática que a Mariana tem, tanto como professora, como agora, não mais estreante, né, porque já são 3 livros, 3 anos consecutivos lançando o livro. Acho que agora ela engrenou nessa carreira de escritora, de autora. Então, é um prazer muito grande que eu tenho em estar na companhia de vocês aqui. Eu acho que a Tamini deu um problema para variar, voltou. Pronto. Tudo bem. Então, com você, Tamini, tudo certo aqui, a tecnologia pregando peças. Não, é porque até alguém botou uma coisa da live, eu fui tirar e... Bom, boa noite, muito obrigada pelo convite, eu me sinto muito feliz de estar aqui conversando com a Mariana Mussolini, que é uma yogi que se dedica profundamente a isso, com muita seriedade, né, ao estudo da prática da yoga, da filosofia da yoga, e tem todo esse movimento de passar isso para as pessoas, de que o máximo possível de pessoas se beneficiem com isso. Então, eu estou muito feliz aqui hoje de estar conversando com a Mariana.
uma honra e um prazer enorme estar com vocês dois também, nesse dia especial, nessa noite especial de lua cheia, né, de expansão, de iluminação, e tudo isso tem muito a ver com yoga, né? Yoga é exatamente a expansão da nossa consciência, a luz da escuridão, né? E muito feliz de estar aqui com vocês, acho que vai ser bem agradável essa conversa. Mari, eu queria começar falando com você sobre esse viés literário, né? De repente você escreve 3 livros deliciosos e extremamente profundos com relação a yoga, muito bem encadeados. Como é que surgiu essa inspiração e como é que foi esse processo dessa trilogia, né, sobre yoga? Você se inspirou, inicialmente você já partiu para a trilogia, ou você iniciou o primeiro livro e aí surgiu esse movimento de você completar esses ensinamentos? Bom, escrever já era uma inspiração. Eu tenho há bastante tempo alguns projetos, inclusive de poemas. Então já tinha essa intenção, né? Esse desejo de escrever, enfim, de produzir, né? E esse primeiro livro, ele nasce de uma parceria com a Laida Morena, que a professora era, à época, professora Waldorf, da Escola Alecrim, aqui no interior de Teresópolis, uma escola antroposófica. E um pouquinho antes da pandemia, ela me convidou para dar uma aula para as crianças, porque eles estavam estudando as civilizações, e aí as civilizações antigas, e naquele momento passando pela Índia. Então eu fui, dei uma aula prática e teórica, abordamos a filosofia, foi uma experiência muito bacana, as crianças interagiram muito e adoraram. E aí, um pouquinho depois, alguns meses depois, mas já na pandemia, ela se lembrou que muitas posturas de yoga levam nomes de animais. E aí ela já estava com conteúdo de zoologia e me fez a proposta de mandar fotos minhas, né, das posturas, uma breve descrição, benefícios e tal. E aí eu sugeri que a gente agregasse um texto sobre a simbologia arquetípica do animal também, para a gente trabalhar com eles também valores, né? Ainda mais crianças nessa faixa etária de, acho que 12, 13 anos, 11, 12 anos, da turma dela. Achei que seria bem rico assim, trabalhar com essa simbologia, com esses arquétipos, né? Que ajudam muito no autoconhecimento e trabalha, sobretudo, os valores, né? Fundamentais. Então, eu assim fiz, né? Mandei as fotos, ela me desenhou com giz de cera, ficaram desenhos lindos. Tem até aí, né, um slidezinho que o Raimundo pode colocar. Tem esses desenhozinhos do meio, tá vendo? Estão pequenininhos. Se quiser botar a tela cheia um pouquinho, Raimundo. Então, ela fez os desenhos e aí eu mandei textos com a descrição, com os benefícios da postura e com a simbologia. Então, na verdade, assim, esse trabalho, essa parceria, foi o start, porque de repente eu me dei conta de que já tinha um material bastante bacana pronto. Eu fui mandando, conforme ela ia desenhando cada postura, eu fui, né, desenvolvendo os textos, então eu já estava com aquele material prontinho, assim, para só organizar e seria, né, um livro, uma proposta bastante interessante, assim, lúdica, né? De adultos e crianças praticarem juntos e com esse viés educativo. Então, eu apresento como o yoga como uma ferramenta pedagógica para uma abordagem multidisciplinar que poderia agregar, né, conteúdo de ciências, como no caso dela, de história, enfim, a questão dos valores, né, que é bastante presente assim, na filosofia do yoga. Então, e aí, no final das contas, eu ainda tive uma ideia de agregar ainda mais um pequeno texto, uma curiosidade da ecologia do animal, que viria, né, um conteúdo de zoologia também. Então, ele ficou estruturado assim. E quando aí você me perguntou se
essa trilogia já veio. Eu, na verdade, já tinha pensado, já tinha o desejo de transformar no livro o conteúdo do segundo, que é a essência da filosofia do yoga, numa abordagem lúdica que eu fui criando justamente com a experiência com as crianças, dando a aula teórica para as crianças. E aí foram surgindo imagens, né? A gente desenhava, ia falando de cada passo do yoga, de cada estágio dessa filosofia, né? dessa ciência. E aí, então, assim que eu comecei a escrever, já me veio que o segundo, né, aprofundaria, porque eu falo muito dos yamas e niyamas, que são os preceitos éticos e comportamentais, quando eu falo dos atributos relacionados aos animais. E então eu já, né, imaginei esse segundo como aprofundando nessa parte filosófica e apresentando o yoga em sua totalidade. E depois o terceiro também já veio rapidamente, assim, essa trilogia ela foi concebida bem no início desse processo todo, porque aí ele vem complementar tudo que não foi abordado nos demais, ou abordado muito en passant, ele vem complementar e fechar todo o conteúdo, né, que eu considero assim, essencial da filosofia, ciência e prática do yoga. É isso. E uma coisa assim que se percebe muito nos livros, nos 3 livros, é que a Cristina Rosa até definiu bem como uma dança, é essa interligação que você faz com antropologia, com filosofia, como é que surge isso, não? Como é que você consegue juntar, não? Com a terapêutica, inclusive? Bom, eu acho que o yoga agrega tudo isso de fato, né? O yoga é ciência, filosofia, é arte, como eu coloco na introdução do primeiro livro, né? Ele, com relação à terapêutica, assim, especialmente desse primeiro, né, que a Cristina Roth prefaciou, o fato de você praticar as posturas meditando ali na simbologia do animal, né, isso é uma coisa muito terapêutica, porque o arquétipo tem justamente essa função de você, de ser uma referência, né, de ajudar você a reconhecer atributos em você, se identificar ou não com determinadas qualidades. Então, acho que por isso que ela trouxe a questão da terapêutica, né? Eu acho que realmente yoga é algo muito abrangente, né, que agrega tudo isso. E é um pouco da minha bagagem que realmente esses livros conseguiram costurar assim, as pecinhas de quebra-cabeça da minha vida, da minha história, se encaixaram, né? Como pedagoga, psicopedagoga, terapeuta de alinhamento energético, que tinha acabado de me formar no primeiro, então foi uma grande influência essa questão, né, dos animais, porque a gente trabalha muito com esses arquétipos também nessa terapia. Então, foi realmente assim, uma confluência de agregar tudo isso, né? E você coloca nos livros a yoga como uma ferramenta pedagógica, né? Como é que ela pode ser usada nesse sentido, assim? O primeiro... Porque a meditação já está indo para as escolas, né? A gente já tem muitos relatos disso e com sucesso. E a yoga? Você acha que a yoga também tem espaço para esse percurso, para ser usada nas escolas? Sim, com certeza. Inclusive, tem muitas escolas que já aderiram. Eu acho que até aqui em Teresópolis tem 2 escolas, se eu não me engano, que eu tenho certeza, não sei, né, de outras, mas que já inseriram a prática de yoga das crianças. E no Rio é cada vez mais comum. Eu acho que realmente, assim, como ferramenta para concentração, para saúde integral, enquanto também na atividade física, né? E todos esses conhecimentos filosóficos, acho que isso tudo é muito rico. E nesse primeiro livro que eu apresento o yoga como uma ferramenta pedagógica, foi justamente por ser algo tão abrangente, né, que agrega tantas coisas, atividade física, filosofia, como a gente já falou, né? Como as posturas, em maioria, têm nomes de elementos da natureza, então poderia ser um pano para manga para conteúdos de ciências,
né? Com relação às posturas, a gente poderia falar de anatomia, de fisiologia, de cuidados pessoais, e o conteúdo, né? Enfim. Então, nesse primeiro, a ideia foi justamente apresentar o yoga como uma possibilidade de ferramenta para um trabalho multidisciplinar, que fala teoricamente, mas que a gente ainda não consegue, né, tão bem, no geral, trazer para as escolas, né, essa concepção do conhecimento não fragmentado, mas unir, né, várias disciplinas ali em torno de um eixo. Então, a proposta seria justamente que esse eixo fosse a educação em valores, né, que é uma área do saber da psicologia da educação, e algo tão premente e tão deficiente nas escolas hoje em dia, né, muito pouco, infelizmente também. As escolas, em sua maioria, ainda são muito conteudistas, o foco ainda é muitos conteúdos, e a gente não recebe, de fato, uma educação para a vida, uma educação emocional, né? Exato. Então, eu acho que realmente seria algo, assim, de grande valor inserir yoga nas escolas. E a conscientização corporal que a yoga traz é fantástica nessa idade, né? Você adquirir essa consciência corporal. Agora, tem uma questão que me bate muito fundo, né? Que é as pessoas muitas vezes falam: eu acho a yoga muito lento. Yoga para mim, eu quero uma coisa mais forte. No entanto, a yoga, ela traz força, tônus, né? Ela é extremamente, trabalha bastante o corpo, né? Eu, inclusive, como praticante de yoga, tendo você como mestra, né? Eu sinto uma diferença imensa nas minhas possibilidades de autonomia, né? A partir da prática do yoga nesse 1 ano e meio, um pouco mais que a gente está tendo, né? E a yoga traz também flexibilidade. E no envelhecimento, eu acho assim, fundamental, até porque o impacto é muito baixo, né? Praticamente zero impacto para você fazer posturas de força. Como é que você... quer dizer, isso é uma coisa que eu experimento, não? E sei que na maturidade a gente precisa de exercitar essas questões, né? Como a flexibilidade, a força, o tônus. E você vê isso acontecendo, você tem assim, boa parte de clientes idosos, ou a yoga ainda é vista pelos jovens como uma coisa mais lenta e pelos mais idosos como uma coisa mais difícil. Muito legal você falar isso, Tamília. Duas coisas. Primeiro, que ela pode ser muito lenta, mas também pode ser muito dinâmica, muito forte até, né? E a gente tem, hoje em dia, diversas modalidades, então tem práticas de yoga extremamente puxadas fisicamente. Eu comecei a minha experiência enquanto professora com idosos, inclusive na Univerte, com você, como chefe, há muitos anos atrás, né? Quase 18 anos atrás. Eu sempre fui muito esperta lá e sempre me cerquei pelos melhores, né? E aí depois veio esse chamado da prática de yoga para crianças. Então, até eu participei de um programa há acho que mais de meses atrás, mais de um ano atrás, em que eu comentei assim, que a minha aluninha mais nova tinha 6 anos à época e a minha mais velha, 86. E o que eu acho assim, mais encantador é que o yoga se adequa a todas as idades, a todas as fases, a todas as necessidades, a todos os interesses. Então, por exemplo, para crianças pequenas, eu não vou dar uma aula, né, super lenta, falando devagarzinho, não, é mais brincando, é lúdica, mas sempre trazendo, né, a essência do yoga, não deixando se perder também numa animação infantil, né, que eu acho que corre-se esse risco. E para uma pessoa mais idosa também, que sequer consegue sentar no chão, a gente consegue adaptar. Eu sempre digo que yoga, a gente parte do ponto em que a gente está por uma busca de uma melhora, né, da saúde integral. Na introdução,
o Raimundo falou, né, do equilíbrio entre corpo e mente, mas na verdade, na concepção do yoga, o ser humano é multidimensional, então seria um equilíbrio de todas essas nossas dimensões, além da física e da mental, a emocional, a energética, né, do nosso sistema energético, e a espiritual também. E é isso, uma prática, ela pode ser, por isso que eu acabei enveredando por esse caminho de yoga terapia individual, porque você consegue incluir a todos. É claro que uma pessoa que tenha, por exemplo, uma deficiência física vai ter muitas dificuldades de ser inserida numa turma, né, numa turma genérica de pessoas de várias idades. Então, a yoga terapia individual me permite trabalhar a linguagem, a necessidade, os interesses, o ritmo, né? Apropriado, adequado a cada caso. Inclusive, a yoga tem tem posturas desafiadoras, né? Que realmente eu me sinto até mais próxima de uma atividade forte, quase como uma musculação em algumas posturas da yoga, do que em outras atividades físicas, né? E no envelhecimento, a flexibilidade é fundamental, né? Não só a força, a flexibilidade também. E isso eu acho que é uma característica muito do yoga, de trazer essa flexibilidade, né? E a mobilidade articular também, né? Exato. Trabalha bastante, principalmente para um público, né, de idade mais avançada, com bastante trabalho articular, porque é uma tendência, né, de você ir perdendo mobilidade, né, artrite, artrose, coisas comuns da idade avançada, a gente consegue evitar. Realmente, para a terceira idade E eu acho que no caso do envelhecimento, a prevenção é fundamental. Então, aos 60, você começar um yoga já te previne para a idade do envelhecimento avançado, que aí a sua autonomia naturalmente diminui muito, né? E se você não trabalha isso antes, você pode ter autonomia mais prejudicada. Mas o que eu acho mais interessante também no yoga é que, mesmo na idade avançada, você tem ganhos praticando yoga. Eu, no meu caso, sempre fui a vida inteira sedentária, né? E na velhice você paga um preço por isso. E o yoga tem me restabelecido totalmente com relação a questões articulares e tudo mais, né? E aí eu acredito, e queria que você falasse um pouco disso, de uma forma mais abrangente, sobre essa filosofia de vida do yoga, que a partir do momento que você começa a praticar, você sente diferenças, né? Não só fisicamente, como também emocionalmente. Você tem muito mais tranquilidade, muito mais foco. Mas tem uma questão aí mais espiritual que eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, junto dessa filosofia de vida da prática do yoga. Então, o yoga é, na verdade, uma prática que não se restringe à prática física, né? A prática física é uma oitava parte né, do que vem a ser yoga. E o propósito, né, o objetivo último é te alinhar, trazer um autoconhecimento, uma autopercepção e, sobretudo, te alinhar à sua essência, à sua verdade mais profunda. Então, uma prática de yoga, ela é algo espiritual, né? A gente começa consagrando a prática, porque eu sempre digo assim que a gente começa uma prática com a mesma atitude interna de reverência de quando você entra num templo, né? Você não entra num templo de qualquer jeito, falando em qualquer tom, né? Você entra num gesto de respeito, de reverência. E assim a gente faz, porque esse templo que a gente vai adentrar é o nosso próprio ser, que
que é, em essência, né, uma centelha divina. Então, por isso que eu considero que isso é o essencial e que todos os demais benefícios, de todas as dimensões do ser, em todas essas dimensões, os benefícios físicos, energéticos, né, muito mais vitalidade, emocionais, muito mais equilíbrio, muito mais autocompreensão, e mentais, uma mente mais educada, mais tranquila, mais serena, né? São consequência desse alinhamento interior. Então, por isso que todos esses ganhos, assim, é difícil falar porque é realmente algo muito abrangente, né? Mas que se dá a partir desse encontro mesmo, né? E é um processo de autoconhecimento muito profundo. Então, eu ia dizer que não é restrito a, por exemplo, você, por exemplo, yoga 3 vezes por semana, né, naquele período, 1 hora por aula. Mas você é uma praticante de yoga o tempo todo, né? A gente pratica yoga o tempo todo. Quando você conhece um pouquinho da filosofia, eu acho fundamental apresentar. Eu sempre dou aula teórica no início, quando as pessoas entram, porque realmente é difícil você ficar abordando só uma prática física de yoga, já tem tantos elementos. Então, você realmente não consegue ficar abordando essa parte filosófica, mas ela é fundamental para você entender que yoga é muito mais. Praticar yoga é muito mais do que fazer posturas físicas, né? Do que cuidar do seu corpo. Você entra em contato com todos aqueles preceitos éticos. Então, você passa, eu falo sempre que praticar yoga é buscar tomar as rédeas da sua vida nas suas mãos. E isso é algo assim, fundamental, porque a gente vive numa época, numa cultura, e eu acho que, na verdade, em massa sempre se viveu muito desconectado consigo, né? Escravos dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, como, eu sinto, eu penso, como se fossem coisas, né, que nos determinam, como se os nossos pensamentos e as nossas emoções nos determinassem, quando nós determinamos os nossos pensamentos e as nossas emoções. Então, o yoga traz essa vida consciente, né? E na idade avançada, eu acho muito especial, assim, porque considerando, né, a nossa cultura, em que o idoso não tem lugar, não tem espaço, é como se não tivesse mais serventia, fica à margem, né? Você entrar em contato com esse manancial de sabedoria, com esse estágio da vida que é tão bonito, pode até ser um pouco desafiador com relação à questão física, né? Ao metabolismo que tende a ficar mais lento. Mas com o yoga, além de você conseguir fazer uma manutenção e ter ganhos, você não só retarda o processo de envelhecimento, você tem ganhos. Às vezes eu pego pessoas com 60 e poucos anos que a princípio não sentam no chão e em poucos meses, em menos de 1 ano de prática, fazem uma prática completa, como de uma pessoa super jovem. E a prática também traz muito foco, né? Você tem que estar com muita consciência corporal e muito foco, né? Quase um mindfulness. Você ficar quase em meditação durante o processo, porque o foco é muito forte, né? Isso traz uma consciência interna muito grande também. Então, esse equilíbrio vem muito disso, né? De você entrar em contato ali com os seus limites. E eu acho que nesse momento, realmente, em que a gente vive dias tão atribulados, né? Práticas como o yoga é fundamental para a gente lidar com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia, com a nossa rotina, né? À medida que a gente se desestabiliza, às vezes com uma notícia ou com as situações não só do país, como do planeta também, né? Nós vivemos momentos críticos e que temos que passar por eles e precisamos de tranquilidade, mas também de força física, de autonomia, sabe, estar consciente do seu corpo, do seu processo, para você poder lidar com as questões externas da melhor forma possível, porque, de fato, você não é isso, né? Você não é esses problemas, você não é sua mente agitada, você
não é só os seus desejos, né? Somos muito mais do que isso. E a prática do yoga constantemente, né? Ela te traz essa consciência. É muito bom. Gostaria só de complementar um pouco do que a Tammy está colocando aí, aqui um pouquinho. Vocês levaram um pouco para a idade um pouco mais avançada, né, dos benefícios, abordou uma série de questões. A Mariana tem escrito um pouco mais, os livros dela volta e meia, fala em criança. Então, assim, nesse comentário que a Tammy fez agora, como você situa também os benefícios de uma ordem geral, como tratar, desde a criança, da mais tenra idade, digamos assim, até um adulto com a idade mais avançada. Como você como professor, assim, me passa um pouco, assim, para a gente aqui, um pouco de como você aborda essas questões, porque é um leque muito grande, né, assim, tanto da faixa etária, como das possibilidades, né, de você interagir. Sim. Na verdade, o yoga ele é excelente, maravilhoso para todas as faixas etárias. Faixas etárias. Assim, a gente abordou um pouco da terceira idade, né, trazendo até a experiência da família, mas eu sempre digo que em todas as fases é muito especial, porque para uma criança pequena, com seu desenvolvimento motor, psicomotor, esse referencial interno, esse saber aquietar-se, essa experiência, né, de você contatar esse estado de paz, isso é uma coisa fundamental, estrutural para o ser. Então, imagina uma criança pequena ter a possibilidade, né, de vivenciar isso e crescer com esse referencial, né, algo assim realmente que transformaria o mundo, ao meu ver. Na adolescência, eu acho fundamental, assim, acho que é algo muito especial, porque eles estão em fase de autodescoberta e tem tantas questões internas, né? Uma fase tão desafiadora dos jovens, né? Dos adolescentes, com toda essa questão da necessidade que se tem de pertencer a um grupo, né? Enfim, então, eu acho que também o yoga fortalece internamente, como você falou, né, Tammy? É realmente uma ferramenta de autoconhecimento muito profunda. E eu acho que para uma autonomia do jovem, no pensar, no sentir, né, para uma maior autoestima, eu recomendo muito e vejo assim, o exemplo dos meus filhos, dos adolescentes que eu já peguei, como faz toda a diferença, sabe? E o contato com a questão, né, com essa parte filosófica, dos valores e tudo mais. Acho que é um referencial que essa juventude atual está muito carecendo, né? Eu acho também. E aí, desculpa, rapidinho, deixa eu só complementar. E aí, enfim, todas as fases vai ser de grande relevância, né? E até em momentos específicos da vida, por exemplo, uma prática de yoga na gestação, também para te colocar, acho que tenho certeza assim, que a gestante vai experienciar de uma maneira muito mais profunda esse processo, né? Porque o yoga, ele cria a prática do yoga nada mais é do que criar uma condição de silêncio, de atenção plena para você despertar com a consciência, para você perceber, né, você se conectar com você mesma, com a vida, com a natureza. Quanto mais você aprofunda essa capacidade de perceber o sutil, né, de estar atenta. Você falou da questão da atenção plena. Você, numa prática de yoga, está atenta a tudo, a sua respiração, ao movimento que o corpo faz respirando, ao som. Ao mesmo tempo, você sente, você está consciente que o seu organismo é vivo, seu coração pulsa, seu sangue circula com vigor pelas artérias e veias, né? Seu sistema energético, seus chakras giram. Então, o yoga é muito mais do que uma abordagem desses conhecimentos. Ele é uma oportunidade de você experienciar. Isso se torna vivo, em contato com esse universo interior multidimensional, né?
e, ao mesmo tempo, desperta essa consciência também do exterior. Você fica conectado, como a gente falou na minha última participação aqui no canal, né, Raimundo? Você está sempre atento à fase da Lua, à estação que você está sempre conectado, percebendo o teu ambiente, trocando energia. Você caminha consciente, né? Você não fica perdido de você mesmo, perdido no tempo. Essa capacidade assim, de se situar no ponto do planeta em que você está consciente de como ele é em sua totalidade, dentro desse sistema solar, dentro dessa galáxia, né? Com outros bilhões de galáxias no universo, com outros bilhões de sistemas solares dentro dessa galáxia. Enfim, então realmente assim, é um caminho, né? Por isso o caminho do yoga, é um caminho de conscientização, de despertar mesmo, para você ter uma vida plena, consciente. Eu acho, Raimundo, dentro dessa sua questão, que eu vejo assim o yoga nessas duas pontas, né? Quer dizer, no envelhecimento, a importância de você, não só a questão do autoconhecimento, que é uma fase da sua vida onde essas coisas surgem muito fortes, nessa importância de você se autoconhecer, como também a questão da autonomia física, né? E a possibilidade que o yoga dá de, sendo uma atividade física de baixo impacto, de que o idoso tem condições de fazer o yoga e com isso, melhorar e superar uma série de dificuldades e ter bem-estar, né? Que é quando o corpo começa realmente a te cobrar mais, a apresentar algumas dificuldades. E com relação à criança, a Mariana já disse tudo, mas eu acho que tem um aspecto muito importante para hoje, do mundo que a gente está vivendo hoje, que é a violência. O yoga traz paz, traz tranquilidade. Eu acho que o yoga na escola, as nossas escolas são muito violentas, né? Não só no Brasil, em função de desigualdade social e tudo mais, como também em escolas americanas a gente está vendo aí um nível de violência muito grande. Eu acho que o yoga, a proposta do yoga é pacifista, é no sentido de você acabar ou pelo menos diminuir essa violência. Seria um ganho imenso nas escolas. Essa questão que Mariana traz, né? Nesse jeito dela de acreditar piamente nos seres humanos e na transformação do mundo para melhor, o yoga tem essa função transformadora, porque eu acho que ele vai na contramão da violência. Seria fundamental, como no currículo das escolas, aula de yoga. Queria aproveitar esse instante, Mariana, aqui, para fazer um registro aqui de algumas pessoas que estão aqui já se manifestando aqui no nosso chat. Alguns queridos amigos que eu não vi há tempo. Estou vendo aqui a Clarice, estou vendo o Zé Vaz, os de casa aqui, o Velasco, Kátia, Cristina, Ana Litardo. Aqui alguns comentários. Ana Litardo coloca o seguinte: que trabalho encantador, parabéns e sucesso. Marcelo dá parabéns, Darlene também, acho que eu falei, dá parabéns aqui. E a Cristina aqui fez um comentário muito interessante aqui, muito informativo, me deu vontade de voltar a praticar yoga. Então, assim, você está despertando alguns interesses aí. Então, eu queria aproveitar já esses comentários aqui para você falar um pouco. Agradecer as pessoas que estão participando aqui, dizer que o programa fique gravado, depois para ver com calma, fazer um agradecimento e também colocar uma outra questão aqui, tomar um pouco a vez da Tamine aqui como mediadora, mas é uma questão que eu gostaria de colocar. Você participou recentemente, que tem a ver com o que eu vou anunciar na frente do dia 25, vamos estar juntos aí na divulgação do seu livro aí lá no nosso Parque Natural Municipal Montanha de Teresópolis. Aproveitar já para deixar o convite aqui no dia 25 de setembro, vamos comemorar lá na sede do parque em Santa Rita
a chegada da primavera, e uma das convidadas é a Mariana, que vai levar os seus livros lá para que a gente possa divulgar da melhor maneira possível. E aí, entrando nesse veio literário, né, que também é um tema aqui da questão, você participou recentemente da Festa Literária de Teresópolis, né? Teresópolis, entrando já nessa questão muito interessante. E você foi, como convidada lá, apresentou. Então, assim, como que você está vendo agora, você já é professora, a praticante, né? Como agora, né, essa questão da literatura, né, como ela começa a se firmar na sua vida, como você colocar um pouco dessa questão também, já se apresentando em eventos literários da cidade. Muito obrigada por essa pergunta, porque foi uma experiência, assim, é até difícil explicar o que eu senti participando dessa feira. Na verdade, eu acho que foi um grande rito de passagem, assim, enquanto escritora, porque até então eu nunca me autodenominei escritora, né? Sou autora desse livro, mas me veio realmente, assim, como um chamado. E aí eu fiquei olhando, né? Eu fiquei vendo aquelas crianças. O evento me emocionou muito, né? As crianças interessadíssimas e procurando seus livros, foi uma coisa assim. E eu participei durante um período muito pequenino da feira, numa tarde de autógrafos, e fiquei muito emocionada com as crianças se sentindo atraídas por aqueles livros, né, sobre yoga, e levando, assim, algumas compraram porque né, quiseram autografado e tal, mas muitas passaram por ali, simplesmente se sentiram atraídas e levaram. E aquilo tudo me emocionou muito, e eu saí da feira chorando. E ainda fiquei chorando por muitas horas de emoção, porque muitos conhecimentos eu adquiri na minha vida dessa maneira. Quando eu era adolescente, eu até chorava. Eu falava que eu era rata de sebo. No Rio tinha aquele, né, aquela... Hoje em dia tá tão raros os sebos, né? Mas tudo que era portinha, né? Em todos os bairros da cidade tinham muitos sebos, né? E muitos sebos de calçada também. Então, eu tenho até hoje aqui um estante enorme de livros e muitos conhecimentos eu adquiri assim, me sentindo atraída por um livro, levando sem saber nada daquele assunto, sem conhecer aquele autor, e são conhecimentos que foram extremamente importantes na minha vida. Então, eu me deparei assim, com isso, né, de ter usufruído tanto, de ter sido contemplada com tantos conhecimentos através dos livros, e hoje poder retribuir um pouquinho o bem recebido. Fico emocionada. Foi realmente assim, uma coisa que me tocou muito, sabe? Porque são conhecimentos, e esses livros são para a família, então as crianças que vieram, algumas estavam com os pais, eu falei, lê com seu filho, lê, ensina para os seus irmãos, né? O primeiro é muito assim, as crianças adoram ensinar umas para as outras, né? Ler, enfim, né? E acho que realmente, assim, levar esse conhecimento para casa, para sua família, para sua vida, eu acho que é algo muito especial mesmo, né? Então, foi uma experiência maravilhosa, emocionante, difícil de escrever. E acho que eu senti como isso, como um rito de passagem mesmo, sabe? De entender como um chamado da minha alma escrever. Já que né, que adquiri tantos conhecimentos, sempre fui apaixonada. Para mim, o livro realmente é algo muito encantador, eu amo, tanto que eu não consigo de maneira nenhuma ler em tablet, ler em celular, impossível. Eu gosto de livro, de folhear, de pegar. Eu tenho uma relação de amor com o livro, né? Então, acho que agora realmente eu assumi isso e tenho muitos projetos aí em mente. Bom ouvir isso, que eu ia te perguntar, e o quarto? Então é bom ouvir isso, saber que você tem grandes projetos. E eu acho fabuloso. Conheço você há muito tempo, há anos, né, que eu te conheço, e vejo você despontar nessa profissional incrível que você é, porque não é só uma questão técnica, é uma questão de paixão também, né? De conhecimento
um conhecimento profundo, elaborado, sério, né, de um estudo de anos que, olha, eu te chamei para dar aula de yoga, eu acho que tem uns 18, tem uns 20 anos, talvez. Então, há quanto tempo você vem se, se instruindo e se dedicando à yoga? Então, eu acho muito importante que profissionais como você estejam aí trabalhando e trazendo coisas que realmente beneficiem as pessoas, né? Que ajudem as pessoas nesse momento de travessia que a gente está, né? Sim. Quando eu comecei a escrever, uma coisa que eu me questionei muito, assim, mas a literatura sobre yoga já é tão vasta, já tem tanto conhecimento sobre isso, preciso eu, né, tenho eu algo mais a dizer? E aí acabou sendo algo realmente assim muito original, né? Esses livros que tem como tema, né, yoga para adultos e crianças, e aí os seus subtítulos aprofundando em cada aspecto, né, em um aspecto, mas eles trazem, eles são realmente, assim, os três juntos, especialmente, um compilado de uma vastíssima literatura. E ele contém, de uma maneira muito concisa, mas um conhecimento essencial. Acho que não falta, sabe, algo que seja assim, fundamental, se tratando de yoga, você pegando os três livros, que são livrinhos pequeninos, né, lúdicos, didáticos, então eles acabaram sendo realmente assim, um meio de apresentar o yoga de uma maneira simplificada, de uma maneira condensada, de uma maneira lúdica, com uma linguagem universal para crianças, para adultos, né? Para famílias, para leigos, para experientes. Acho que sem o dogmatismo que muitas vezes a gente encontra na literatura, porque a gente vê sempre muito misturado com a parte, né, com a cultura, óbvio, e com a religião hindu também. Então, acaba restringindo um contingente pequeno de pessoas que se identificam com essa cultura, que acham interessante essa religião ou são adeptas, né? E esses livros trazem realmente o yoga assim como algo universal, completamente independente de qualquer contexto, né? Porque é um caminho para dentro, para o interior. Inclusive, eu vou aproveitar, eu queria falar muito da questão das parcerias, assim, porque isso foi algo também muito simbólico para mim, que preenche de significado esses livros, né? Começou com a parceria com a Laida. Aí, Raimundo, tem os slidezinhos aí, se você puder botar aí a fotinho, mostrar para vocês a Laida Morena, que foi essa que está mexendo no jardim, uma amiga querida, né? Uma pessoa muito especial, a Laida, né? A partir desse interesse, assim, dessa visão que ela teve, dessa sensibilidade, né, de trazer o yoga ali para a escola, alecrim e tal, foi o que deu, né, foi o que fez germinar aí esse sonho de escrever, né, deu start aí nesse processo. E aí o segundo eu chamei a Alice Botafogo, que é uma amiga do coração de muitos e muitos anos. Nem era assim uma desenhista ou uma ilustradora, mas eu vi um desenhozinho dela e achei a coisa mais linda e a convidei e ela falou: nossa, Mari, eu tinha um sonho secreto de ilustrar um livro, mas eu não tenho muita técnica e tal. Eu falei: não, eu quero, na verdade, assim, eu confiei muito na sensibilidade dela, né, para criar aquelas imagens do segundo livro, do Caminho do Yoga, que eu apresento de uma maneira muito lúdica mesmo. Para as crianças fica muito mais palatável e para os adultos também, muito mais fácil a assimilação, né? Uma linguagem simples que não é infanto-juvenil, mas é simples. Enfim, e aí ela ilustrou em aquarela para cada etapa dessas, do caminho, do yoga, né? Para cada estágio. Ela fez umas aquarelas lindas, se empenhou, fez um trabalho belíssimo, assim, inspirador mesmo. Então, foi um grande presente, assim, né? Essas parcerias preenchem de encantamento, eu acho, esses livros, são a mais. E, por fim, a Emma, a terceira, na verdade, eu convidei uma pessoa, uma super artista, que era minha aluna na época,
mas ela acabou não conseguindo fazer. E aí eu fiquei um tempo sem saber muito bem como que, né, como que eu ia resolver essa questão, e me veio a ideia da Emma. A Emma também não é uma super artista, mas também não é uma desenhista, né? Mas eu conheço assim, as habilidades dela, e ela tocou na hora também. Então foi assim muito mágica essa construção dessas parcerias, com seres maravilhosos, né? E então são muito mais ali do que ilustrações, né? E aí, por fim, o Lucas, que do terceiro livro, né, que tem como foco o conhecimento do sistema energético, especialmente do centro de energia, os chakras, ele que fez essas mandalas. Volta, Raimundo, só um pouquinho. Ele que, meu filho caçula, né, de 13 anos, que desenhou essas mandalinhas aí lindas, são desenhos digitais, mas que ele deu um toque, assim, eu fui um pouco resistente, mas por fim também a Emma digitalizou, né, eu acho que é uma coisa realmente, ela fez, mas acabou entrando digitalizado, né, enfim, e foi um presente, assim, né, então meu filho, né, e as minhas amigas do coração, assim, serem as ilustradoras, parceiras nessa produção, foi algo muito significativo para mim. E são lindos os livros, além do conteúdo fantástico que eles têm, são lindos, né? Gostosos de pegar, o material, papel, muito bom, e os desenhos muito bonitos, realmente são especiais. E eu queria falar um pouco desses livros, no sentido de que você mencionou aí, né, a simplicidade, a facilidade com que a criança acessaria os conhecimentos que você coloca no livro, mas o livro também é extremamente profundo, né? O livro traz momentos, inclusive essa questão dos valores que você fala, eu achei tão interessante você trazer o arquétipo do animal e falar do animal. É muito, muito interessante mesmo. E para essa faixa etária, eu falo isso porque eu dei o livro de presente para minha neta e ela gostou muito, e ela tem essa idade, né? Então, eu fiquei assim encantada com a profundidade do livro, apesar de ser passado de uma forma bastante tranquila para a criança, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho, não sei se a gente tem tempo, do terceiro livro, que é interessantíssimo quando você aborda os chakras e faz essa integração do yoga com os chakras. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque isso também é uma coisa, não é que seja nova, inédita, mas eu acho que é uma coisa assim, essa relação que muitas vezes as pessoas não fazem, não percebem a importância, né, dessa relação yoga e chakra. Sim. Comadre, me permita só antes disso. Você falou, comadre. Estou me policiando aqui para não falar comadre. Eu também, em vários momentos, assim, me contive, mas agora escapou. Então, só eu queria complementar com relação às parcerias, que além das ilustradoras, minhas amigas do coração, as prefaciadoras também foram muito especiais, assim, né? Nesse último, a orelha, escrita pelo Afonso, que revisou, né? Que me ajudou nessa construção, assim, que para mim foi fundamental, né? Com todo o conhecimento, com toda a bagagem dele, um professor de yoga desde 1978, há 44 anos, uma vasta experiência, uma vasta vivência. Então, para mim, foi fundamental assim, essa parceria também, entregar a obra para ele revisar conteúdo escrito, né? É o babadinho. Assim, a Cristina Roque, a minha grande mestra de alinhamento energético, uma amiga querida do coração, é mestra em educação física, professora da UERJ, e PhD em medicina integrativa, né, além de professora de formação
de alinhamento energético. Então, achei que tinha tudo a ver, assim, ela prefaciar o primeiro, que fala dos arquétipos dos animais, então foi também, assim, linda essa parceria. A segunda, a Carol, a Ana Carolina Reis, uma amiga também de muitos anos. A gente começou há mais de 20 anos a estudar juntas os chakras, a gente estudou cristalterapia e ela dá cursos de cristais hoje, né? Além de reiki, eu fiz reiki com ela que foi minha mestra de reiki há muitos anos atrás. Então, uma super terapeuta, psicóloga, com muitas expertises, com muitas formações, professora de uma infinidade de cursos de terapias holísticas. Então, foi quem prefaciou o segundo. E a terceira, apesar de não conhecer pessoalmente, a Daniela Bisco, mas uma super profissional consagrada de yoga, master em yoga, uma professora de teatro, de dança, que agrega todos esses conhecimentos e que tem uma especialização, assim, conhecimento muito aprofundado dos chakras. E o Afonso fez essa ponte e ela escreveu o prefácio. Então, também, então para complementar assim, essa questão das parcerias que acho que enriqueceu muito o trabalho. E agora, qual era a mesma pergunta, comadre? A gente conversar um pouco sobre essa integração do yoga com os chakras, né? Sim. Então, só para contextualizar, né? O primeiro veio como uma ideia inicial, assim, que pegou um gancho, né? Pegou as posturas que levam nomes de animais para trabalhar valores, para falar dos benefícios e estimular que adultos e crianças praticassem juntos, ou que professores utilizassem como ferramenta pedagógica na escola. O segundo, como eu já mencionei, né, eu falo muito desse código de conduta, dos preceitos éticos do yoga, que é a base, né, da filosofia, no primeiro. Então, o segundo foi aquele aprofundamento nessa parte mais filosófica. Então, ele traz a essência do conhecimento, esses 8 estágios do yoga, que é o compilado do compilado do compilado, é o supra-sumo do yoga. E aí, ainda mais compilado, muito mais compilado ainda nos livros, né? Mas de uma maneira bem rica, assim, propondo muitas reflexões. Os livros são muito didáticos, né? E eles são livros de utilização, são um parênteses pequeno, que é importante dizer. Eles são livros de utilização contínua, não são livros que você lê uma vez e encosta, eles são manuais, eles propõem, sugerem, né, meios de você colocar em prática cada um dos yamas e dos niyamas de maneira didática, propondo que você se concentre em cada dia da semana, por exemplo, segundo, né? Em um yama. Você dá um roteiro, tem um roteiro de prática muito bom. Então, assim, para quem não sabe, né, não é só um conhecimento, é um conhecimento apresentado de maneira muito didática para ser colocado em prática, né? E aí o terceiro vem como um complemento fundamental. Então, tudo que eu não abordei, ou que eu não aprofundei nos 2 anteriores, eu, né, trouxe nesse terceiro. A questão dos chakras é fundamental, porque esse conhecimento do sistema energético humano é o que norteia a prática do yoga. Então, muito mais do que essa abordagem assim, com relação às questões anatômicas e fisiológicas, dos benefícios nesse sentido, físicos, na literatura original é muito mais levado em consideração o efeito no teu corpo energético, né? Os chakras. E os chakras, eles são muito mais do que a maioria das pessoas concebe, porque a gente tem essa... E porque esse conhecimento, realmente, muitas vezes, ele é disseminado de uma maneira que ficou muito simplificada e quase que desconectou da essência. Então, a gente aprende, né, que eles têm uma cor, são relacionados a um plexo nervoso, a uma glândula endócrina, e aí, enfim, assim, às vezes, né, são relacionados a coisas que não fazem tanto sentido, assim, pela localização no corpo, né, atribui-se muito, por exemplo, questões mentais ao centro aqui frontal, quando não tem nada a ver, assim, porque a mente está aqui no plexo, aqui já é, sabe, uma dimensão muito mais sutil de ser, né, enfim. E então, os centros de energia, eles são relacionados a uma dimensão. A gente falou que nós somos seres multidimensionais, né? Temos uma dimensão física, uma dimensão energética, uma dimensão emocional, mental.
e espiritual, que na verdade são várias essas camadas supramentais, né, que a gente coloca no mesmo pacote e fala que é a nossa dimensão espiritual, mas ainda são, né, ainda tem subdivisões, digamos assim, né, nessas dimensões. Então, assim, entender o seu sistema energético, conhecer e viver nas práticas essa experiência de fazer contato com isso, é algo assim, em termos de autoconhecimento, isso é autoconhecimento, né? Porque é algo muito mais profundo do que só vigiar os seus pensamentos, tomar consciência das suas emoções, e da sua personalidade, né? O entendimento, o conhecimento da estrutura do ser humano, né? Dessas dimensões todas, e você poder numa prática, porque eu abordo muito isso, né? De você experimentando, assim, foca no coração, observa, né? Como você se sente. Agora traz o foco para cá, sabe? Já é completamente outra história, assim. Isso deixa de ser um conhecimento ou até uma crença, né? A questão dos chakras, para se tornar uma experiência, algo que você percebe, detecta, entende, né? E aí você começa, e esse terceiro, ele traz, assim, de uma maneira muito interessante, porque é um texto conciso, mas que aí vem dicas de como regular aquele centro, que são com relação a hábitos saudáveis na vida, independentemente do yoga, né? E depois as posturas que trabalham naquele centro, os mudras, que são gestos com as mãos, né, muito utilizados numa prática de Hatha Yoga, um elemento importante do Hatha Yoga, que é essa prática física, né? E aí depois, ao final, ainda tem uma sugestão de meditação guiada, que também te conecta a essa dimensão da consciência, do teu ser, né? Então, ele elucida muito, ele ajuda de verdade você a viver essa experiência, a entender o que são esses centros, entender que todos temos, né? Eu sempre digo assim, que acredite ou não, né? Ou saiba ou não, mas todos temos essas dimensões, esses centros de energia. Então, tomar consciência disso, entender que quando a tua mente desregula, né? Porque a energia do teu plexo não está legal, então como é que eu posso fazer para regular essa dimensão do meu ser, né? Entender essa... Porque o yoga traz essa yoga, vem da palavra, da raiz sânscrita yuga, que significa unir, juntar. Então, é justamente assim, a consciência da totalidade, né? Você percebe essas conexões, assim, como o teu corpo físico ele é conectado à terra, né? O teu corpo emocional à lua, que a gente está aqui homenageando hoje, né? A energia da lua que rege as marés, também rege as nossas emoções, a nossa sensibilidade, a nossa criatividade, a nossa subjetividade, né? O sol, ele está relacionado à razão, ele é como se fosse dentro do nosso ser, o nosso sol interior é o nosso plexo solar, é o chakra que rege a nossa mente. Então, a força, a clareza, a determinação, o foco, é onde está o nosso poder pessoal. Por quê? Porque a nossa mente cria a nossa realidade. Quer queira, quer não. Quer que você crie conscientemente, né? Quer você tenha consciência ou não, você está criando a realidade. Exatamente. Então, se você toma consciência e você assume esse lugar de protagonismo e cocria a tua realidade com plena consciência, escolhendo, no lugar de escolha, e não, como eu falei, escrava dos desejos, escrava das opiniões alheias, né? Escrava dos teus aspectos interiores, dos teus aspectos mais imaturos, né? Então, assim, o caminho do yoga é o caminho de dar à consciência, à essência, o lugar de protagonismo, de centro do ser, como a gente é, né? Esse ser multidimensional tem no centro uma centelha divina, que é o nosso verdadeiro eu. Então, o yoga nada mais é do que esse caminho, né, para dentro do centro. Exato. É isso. Acho que com esse final agora, eu acho que deu uma compreensão do todo, né? Como você bem fechou, essa questão conceitual muito interessante. Agora eu lembrei aqui da Cristina, que falou que deu vontade de voltar a praticar, e está me despertando o desejo de começar a praticar, né? Sempre não, mas já que a idade não é limite, então eu me permito assim a
a pensar mais seriamente nessa questão. Mariana, Tamini, fico muito contente de vocês terem aceitado. Eu acredito que a gente abordou vários aspectos, né? É um tema muito instigante, jamais pretendemos esgotar, não vai ser numa conversa como essa de hoje, mas eu acho que é um início bem interessante. A gente já teve outras conversas, como você lembrou aqui pelo canal. Quem quiser revisitar, vão verificar lá no Quarta às 10 que nós fizemos. Ana Cristina aqui dando parabéns. Então, eu queria partir aqui já para as questões finais, ouvir uma última palavra de vocês aqui, mas queria deixar aqui 2 lembretes. O primeiro é que essa nossa conversa hoje, que ela fica disponível, gravada no nosso canal da Sala Verde, no YouTube. Peço a quem tiver acesso, por favor, divulguem, né? Passe o link para outras pessoas, falem sobre o canal para outras pessoas, se inscrevam, para que a gente ganhe mais visibilidade. Deixar aqui a minha gratidão a todos que participaram, né? E que vão continuar participando, divulgando. A vocês duas, assim, no meu coração, minha gratidão sincera por terem ficado nessa noite de sexta-feira, né? A lua cheia está ali nos aguardando para dar uma última observada na noite. E deixar aqui o convite, né, para que no dia 25 a gente possa estar presencialmente lá. Fiquei muito contente, Mariana, pela sua emoção, né, de dizer que foi um rito de passagem ter participado da Feira Literária de Teresópolis. E que bom que assim como as crianças se encantam com o seu escrito, você se encantou com esse contato no ambiente literário, né, bem propício, e aí resolveu, né, que já estava adormecido, assim, realmente enveredar por essa seara da literatura, de escrever realmente. Para a gente será um ganho muito grande, ficarei muito contente. Não tenho o 3º livro ainda, mas vou, agora, na nossa atividade lá no dia 25, na chegada da primavera lá no parque, fazer o convite aqui a todos, que possam participar desse evento presencial, e lá a Mariana vai estar, né, com a sua equipe lá, de coautores, como ela falou, o seu filho aí, né, já estreando aí. Então a gente vai estar junto no dia 25, lá no parque, e a Mariana vai levar os livros lá para a gente também fazer... Não é lançamento mais, porque ele já ganhou vida própria em lançamento. A gente vai voltar a reapresentá-lo lá. Terei o prazer de estar lá junto com você. E aí gostaria de encaminhar, então, a Tamini para uma última rodada aí de despedida aqui, né? Sua palavra final ainda, Tamini, que você fique à vontade aí para falar, e a Mariana também, na sequência. As duas, meu muito obrigado. Uma boa noite a todos. Raimundo, muito obrigada. Eu acho que foi ótimo conversar isso com Mariana Mussolini. E eu me sinto assim uma experiência viva com relação aos benefícios do yoga em todos os níveis, né? E aconselho a todo mundo refletir sobre isso, sobre essa importância, e acessarem o livro. Eu acho que os livros falam muito da importância da yoga, do nosso bem-estar físico, emocional, mental, espiritual, né? O quanto a yoga nos coloca inteiros, equilibrados no nosso dia a dia, né? E parabéns, Mariana, pelo seu trabalho incrível, que eu privilegiadamente usufruo. Eu que agradeço, Mara, um prazer enorme. Além de toda a nossa convivência, toda a nossa amizade, ainda toda como aluna, uma excelente aluna. Eu falo que a Tamini, vou ter que dizer isso, tá? Desculpa. A Tamini, no início, como ela falou, né, ela tinha todo um histórico de sedentarismo, então pouco tônus, enfim, pouco equilíbrio.
Mas agora eu falo com a minha comadre e pratica como uma menina. Tenta, faz tudo, cada vez mais a gente avança, abrange novas posturas, coisas que talvez ela nunca imaginou que pudesse fazer. Porque realmente assim, os resultados são fantásticos. E como você bem disse, né, comadre, não é só no momento da prática, né? É na vida diária, na tua consciência corporal, na atitude vigilante, né, dos seus pensamentos, das suas emoções, na sua... E nos pacifica, eu acho. E a conexão com a vida, com a natureza, com as pessoas, no âmbito da essência, né? A gente fica assim, realmente enxergando o mundo de uma perspectiva muito mais ampla, né? E menos dualista, né? Menos dualista. Você se sente mais integrado com a natureza e com a ecologia em volta, com as pessoas, né? Então, isso é um benefício enorme. E nos protege muito dessas ciladas, assim, dessas armadilhas dos tempos atuais, né? Das vaidades, do orgulho, das tantas necessidades que o ser humano tem. Quanto mais esse poço de desejos que não acaba nunca para nada, que não leva a nada. Quanto mais conectado às coisas essenciais, à beleza da vida, à força, o espírito, né, dos seres, menos necessidades supérfluas, superficiais a gente tem. Então a vida fica mais simples, fica muito mais significativa, muito mais bonita. Então eu recomendo muito que todos conheçam, né, que todos experimentem, porque realmente é algo muito transformador. E eu fico muito feliz, assim, por ser uma pessoa que foi tão beneficiada por esses conhecimentos, poder nesse momento retribuir um pouquinho, apresentando aí esses 3 meninos iniciais. Espero que venham muitos outros. Então, só para... E para finalizar, queria agradecer mais uma vez, Raimundo, pelo convite, pela confiança, pelo carinho de sempre. Comadre, você ter aceitado também fazer essa mediação. Foi uma delícia, o tempo passou, nem senti, ainda ficaria aqui horas conversando. Eu também, ficaria horas conversando. Uma delícia estar com vocês. Quero aproveitar para parabenizar mais uma vez a iniciativa da Sala Verde de Quero Verde, trazendo tantos conhecimentos, né? Aprofundando aí, abrangendo tantas coisas nesse contexto de educação ambiental, né? Porque isso está tudo relacionado, né? Se a gente não se conhece, não tem autoconsciência, como é que você vai ter consciência da Terra, consciência do outro? Então, tudo parte, né? Nesse processo de conscientização individual. Então, parabéns. E aproveito também, né, eu falei da festa literária e deixo aqui também a minha... Parabenizo, né, a Prefeitura Municipal de Teresópolis por essa iniciativa. Foi realmente algo assim, de grande importância. Espero que tenha todos os anos. Acho que investir em educação, investir em cultura, em conhecimento é o único caminho, né, possível para uma transformação social, ambiental. Que eu acredito, mas estou aqui a cada dia nutrindo essa fé, essa confiança. Não é mais não. São eons de tempo que vem por aí, mas um dia muda, você tem razão. Um dia tudo se transforma para melhor. Queridos, um beijo enorme. Gratidão. Gratidão a todos que estiveram aqui comigo.